Paz do Senhor, um bom dia a todos. Agora é de manhã que eu estou gravando esse vídeo e quero falar um pouco da sujeira do homem, de como a gente é sujo, falho, pecador e a gente deve confessar, né? Confessar os nossos pecados ao Senhor. E para a gente ser curado, a gente deve expor, né, nossos pecados, aquilo que nos envergonha. E eu quero falar da minha vida. E muitos irmãos já pensaram de mim como ele é uma bênção, né? Quando eu tocava louvores na igreja, era uma bênção cantando. E hoje já vai fazer uns 3 anos que eu não tô mais na igreja servindo, né? E a minha vida começou a andar para trás, dar tudo errado. Eu tinha conseguido limpar o meu nome de novo, logo aí no começo, quando me casei. Mas depois comecei a adquirir contas de novo e achando que ia conseguir pagar. E o tempo foi passando, cada vez eu fui me enrolando numa bola de neve, né? E não consegui pagar. Tinha comprado um carro, né? Que era o meu sonho, ter aquele carrinho, um Kwid, que eu achava um carrinho muito econômico, bom para trabalhar, fazer Uber. E alguns meses depois que eu comprei o carro, estava feliz, estava pagando meio já apertadinho, né? Porque tinha que correr atrás. Daí começou os lockdown em Porto Alegre. Eu comecei a ficar... Não consegui mais juntar o valor para pagar o carro. Me apertei, me enrolei de novo. E ia perder o carro. E eu tive que fazer passar para minha mãe. E ela conseguiu manter o carro até hoje. Então, tudo na minha vida tem um momento que desembola, que fica enrolado. E eu tenho 2 filhas também, a Anitta e a Aisha. A Anitta tá com uns 10 anos e a Aisha 9 anos. E já faz mais de 5 anos que eu não vejo elas. É uma coisa que me dói por dentro, né? E muito clamei, chorei por isso. Mas eu entrei até na justiça para tentar pagar a pensão, né? A mãe delas, quando descobriu que eu ia me casar, ela não quis mais que eu visse as crianças de jeito nenhum. E eu não sei como elas estão. Teve um tempo atrás que as irmãs dela entraram em contato comigo, estavam preocupadas com elas, porque parece que a mãe estava bem perdida, não sei o que está acontecendo lá. E elas estavam preocupadas, que queriam que eu me envolvesse, porque eu era o pai, né? Mas na verdade o pai mesmo é o pai que cria, né? Cria a criança. E eu, nesse tempo todo, eu entrei, né, no
no julgamento lá para pagar a pensão e ter direito à visitação. E ela não apareceu, né, na audiência. E daí eles disseram que o único jeito era eu indo com a polícia lá para exigir o direito, né, de pai, de visitação. Mas eu confesso que eu não gosto de briga, não gosto de me incomodar. Eu tive muito trauma quando eu vivi com a mãe delas. Muita dor, até agressão física eu já passei, de apanhar de corrente grossa. Não foi fácil. Então me fazia mal estar lá. Naquela época eu não era convertido. Queria ficar perto das crianças, mas era muita briga. E é a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Desculpa a emoção aí. Eu também não fui um bom pai. Porque eu tive medo de enfrentar a mãe das minhas filhas. Então ela, para deixar eu ver as crianças, ela me manipulava. E eu devia pagar antes para poder ver elas, né? E de vez em quando eu conseguia ver elas e tudo, mas eu não conseguia ficar lá, né? Naquela época. Eu cheguei a ficar 1 ano morando na casa da mãe dela, mais ou menos lá. E foi o pior ano, assim, da minha vida, assim, né? Que eu passei. E tava tudo errado, né? Numa casa que era infestada do mal, né? Do pecado, para tudo que é lado. E teve um dia que eu tava lá e eu não aguentei, né? E várias vezes eu acabava fugindo, né, por causa das brigas, e voltava para casa da minha mãe. E ela sempre me acusando de ser a pior pessoa do mundo, de abandonar. Claro que acabei abandonando, mas por medo de conviver com ela. Então, teve um dia que eu saí de lá e nunca mais voltei. E foi voltando a pé, várias vezes eu voltava a pé, de Viamão para Porto Alegre. Passei por cada coisa. E foi, acho que depois da última vez que eu deixei tudo lá, que eu fui pra casa da minha mãe e eu tava bem perdido, né? Eu tinha os desejos errados, né? Eu gostava de ficar vendo pornografia escondido. Quando eu tava com ela, com a mãe das crianças, ela me pegava vendo pornografia e ela vinha e me batia, né? Teve uma vez que eu fiquei 1 mês com a costela doendo, de um soco tão forte que ela deu. E foi pra mim aprender, né? A não fazer essas coisas. Mas se eu fosse liberto, eu não faria.
Mas então depois que eu fui pra casa da minha mãe, eu fiquei com aquele vazio, né? Achava que não, agora eu tô sozinho, posso fazer o que eu quero. E daí eu comecei a sentir tão mal, tão mal. Todos os fins de semana me dava um pânico assim, que eu ia ter uma doença aqui na barriga que ia estourar. Né? Eu tinha muito medo de ter apendicite e acabar morrendo. E, e aconteceu que vários fins de semana eu ia pro hospital, fazia todos os exames, né? Exames cirúrgicos, né? Pra ver se. E não dava nada, nada. Nada. Era puro ataque do inimigo, né? Por eu abrir portas espirituais, né? Mas teve um dia que eu não aguentei e eu estava navegando na internet, achei um pastor lá pregando e daí de repente no final da pregação aquilo me atraiu tanto, eu vi até o fim, né? Ele fazia uma oração de entrega para entregar a vida para Jesus, aceitá-lo, né? Então essa oração marcou a minha vida, né? E várias vezes eu ia lá naquele pastor e via as pregação dele, pastor de jovens. Posso falar aqui que é o pastor Lucinho Barreto, que é uma benção, ganhador de almas. E eu estava toda hora lá e no final fazendo aquela oração. Então teve um dia no meu quarto que eu comecei a botar tudo para fora, né? Todo o lixo que estava dentro de mim, confessando todos os pecados. Nunca tinha feito uma oração assim para Deus, sincera. Então eu tirei aquele peso de mim, comecei a ficar tão bem. Fiquei uma hora chorando e confessando, né? E eu saí leve depois daquele momento. Então dali em diante depois eu conheci uma igreja que eu fiquei muito tempo, vários anos, a Igreja da Graça. Lá Deus pôde tratar comigo os meus pecados, aquele desejo que eu tinha de ver pornografia, de fazer coisa errada. Era a única área que eu tinha essa carência, né, em cair, né, nesse pecado. Porque nunca fui de fumar, nunca fui de beber, nunca fui de nada disso. Então a única coisa era a tentação sexual, né, na minha vida. E o tempo foi passando, Deus foi trabalhando, foi me limpando. Eu comecei a aprender a andar em santidade, né? Claro que santidade não é tu ser perfeito, né? Mas tu tá separado para Deus. E às vezes tinha quedas, né? Só que depois que a gente conhece a Cristo, a gente não vive no pecado, né? O pecado é um acidente, né? Que acontece na nossa vida muitas vezes, principalmente na vida dos jovens, né? Os jovens que amam a Deus, eles querem servir, mas às vezes tem os dias de queda que eles não aguentam. E a gente necessita confessar, né, o pecado para Deus, pedir força para Ele nos ajudar a vencer, para nos fortalecer, para que a gente não queira mais essa prática. E o tempo vai passando e a gente vai ficando mais forte no Senhor. Então, logo eu comecei a servir lá na igreja. Foi um novo tempo para minha vida. Comecei a tocar no altar lá, que eu amo instrumentos. Amava estar com os meus irmãos. Tinha uma banda. Os queridos irmãos.
Até hoje ainda falo com alguns irmãos. Era tão bom. Mas tudo o diabo dá um jeito, né, de destruir coisas que amamos. Então a banda não durou muito tempo. E a gente estava indo tão bem. Muita gente sendo batizada antes da banda se desfazer. Dava uma benção. Eu pude ajudar no que eu pude os irmãos no começo, aprender os instrumentos, né? Dar umas dicas, né? Eu gostava de dar dicas, né, para os irmãos, para aprender. E a gente fazia um louvor simples, mas com amor. E eu tenho saudade disso. Então depois eu acabei ficando lá sozinho, lá na igreja, sem a banda. Acabei ficando no teclado, ministrando louvor. Minha irmã ainda ficou lá comigo, também cantava junto, a irmã Adriana. Eu tava bênção ainda. Então depois de um tempo, Deus foi trabalhando até me colocaram até para pregar, né, na igreja. E eu achava aquilo incapaz para mim, né? Que eu não era digno de falar nada, né? Mas Deus acabou usando. Através daquelas pregações eu também fui ver falhas em mim, porque Deus ministra primeiramente ao preletor, ao pregador, para depois ministrar ao público. E logo em seguida veio uma direção que mudou minha vida, que era para mim deixar a igreja, que Deus tinha algo grande para fazer na minha vida. Então eu tive que deixar o altar. E ele disse que eu ia viver para a obra de Deus. Eu ia ter um ministério. Como é que é? Um ministério integral. É um ministério integral. E eu acreditava muito em profetas. E então tá, daí a gente foi tentar em várias igrejas e não se adaptava. E daí eu tava trabalhando de Uber de novo, só com carro alugado agora, que eu tinha perdido aquele. Então eu começava a fazer as coisas erradas. Eu gostava tanto de viajar, sair para outros lugares, quando eu ficava carregado espiritualmente com peso, gostava de ir para outro estado. E aquilo foi gerando consequências, né? Dívidas e dívidas de quilômetros a mais. Então hoje eu já tô com, acho que mais ou menos perto de uns 5.000 de dívidas. Meu nome acabou ficando assim, né? No total, acho que eu tenho uns 6.000 total de dívidas agora. E eu não sei mais como pagar. Tô quase 4 meses desempregado. E a minha carteira também venceu. A Uber não deixou mais eu acessar o aplicativo, né? Porque mesmo na época de pandemia teve um ano que a carteira ia valer mais um ano, né? Um ano a mais para poder renovar. Só que os aplicativos não aceitam isso. Então tem que renovar. Não pude nem renovar minha carteira. Não consegui juntar o dinheiro para a carteira, para renovar.
E, e outra coisa difícil é para alugar o carro, tu tem que dar um calção para continuar de novo. E eu não consegui mais esse dinheiro. Eu fiquei totalmente assim, totalmente humilhado na área financeira. Eu perdi tudo, perdi o carro, perdi os meus instrumentos que eu amava, porque os instrumentos acabei botando fora praticamente. Uma situação que aconteceu de eu não estar aqui com a minha esposa. Eu tive que alugar um lugar, minha mãe me ajudou. Tive que vender os instrumentos para poder comer. E teve um dia que aquele dia foi o pior, que eu achei que eu ia ficar na casa da minha mãe por um tempo até me levantar. E ela, no mesmo dia, ela aceitou tranquilamente, mas no outro dia ela abriu o coração mesmo, não queria que eu estivesse lá. E era para mim ir embora. Aquele dia foi um tapa na minha cara, porque eu não tinha para onde ir, né? Na verdade tinha uns dias ainda naquele lugar que eu tava, né, no aluguel. Ainda tinha alguns dias, mas eu não sabia como que ia ser depois, ia conseguir dinheiro para pagar aquele aluguel. Então eu saí meio desesperado da minha mãe e acabei vendendo minhas ferramentas, meu teclado que eu tocava, e mais uma vez perdi tudo para poder comprar uma barraca, porque eu pensava, então vou ter que dormir na rua, né, numa barraca. Essa foi a situação mais humilhante, né, que eu passei. E eu podia ter parado para pensar melhor, esperar minha mãe se acalmar e me levar, né, lá para aquele lugar. Ela até tinha falado que me levaria, mas eu fiquei tão assim decepcionado com o que ela fez, me botar pra rua, que eu não, agora vou me virar. Pensei, fui orgulhoso e acabei comprando a barraca, botei tudo fora. E hoje eu me arrependo tanto, porque era um momento que eu tinha com o Senhor, tocando aqueles instrumentos. E eu sinto saudade. As igrejas que eu passei depois que eu saí lá da graça, nenhuma mais me deu oportunidade para louvar a Deus. Só um dia depois do culto, eu falei com um irmão numa igreja lá de Sarandi. Ele deixou eu tocar um pouquinho no teclado, mas nunca mais. Então, e hoje eu tô aqui, sem as filhas, aguentando esse peso. Uma saudade grande, ter perdido anos da vida delas. E a minha esposa fala, depois de tudo que aconteceu comigo, ela fala toda hora em divórcio, que eu estraguei a vida dela. Ela acabou se afundando em dívidas por minha causa. Então, esse é o meu
arrependimento, porque tudo que eu faço, acabo fazendo, tentando fazer o bem, e tudo dá errado. Esse é um desabafo que eu tô fazendo aí pra vocês, porque eu não dou a mínima pra minha reputação mais. Sabe, irmãos, Jesus sofreu, e eu creio que eu tenho que sofrer também. Ele sofreu por nós, pelos nossos pecados. E a gente a cada dia tentar fazer o melhor para agradar Ele. Mas muitas vezes deixamos de fazer tantas coisas que Ele quer que a gente faça por medo de enfrentarmos situações. Eu só espero que as minhas filhas possam me perdoar um dia por não ter convivido com elas. Que esse vídeo possa chegar até elas. Mas foi por medo mesmo. Teve uma situação que eu, depois de um culto jovem lá na igreja do Passo da Areia, eu estava bem animado indo para casa, que era só subir a lomba, ir para casa da minha mãe, bem faceiro, ainda não era casado. Mas eu servia, tocava lá com os jovens, era uma benção. E bem animado, eu estava subindo a lomba e lá em cima começou a vir uma pessoa atrás de mim, um cara querendo me assaltar, e eu estava só com a Bíblia na mão. Ele veio vindo de mansinho atrás de mim e chegou perto e disse: a casa caiu. A casa caiu. Caiu. Então eu estava tão cheio do Espírito Santo e confiando na palavra dele. Eu peguei, me virei e disse para ele: Jesus te ama. E ele disse: não, a casa caiu, irmão. Caiu. E fazendo de conta que tinha uma arma aqui, ó, tapando assim com a mão lá, ali dentro. A casa caiu e eu fui em direção a ele e disse: Jesus te ama. E quanto mais perto eu chegava, ele continuava dizendo. Quando eu cheguei bem perto, ele disse: não tenho arma nenhuma. Aí ele se revelou: não tenho arma nenhuma. Daí eu fui andando com ele e falando da palavra de Deus, que o anjo do Senhor acampa-se ao derredor daqueles que o temem e os livra, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o cara ficou meio assim, pálido assim. E eu tava ali conversando com ele, daqui a pouco ele veio e me abraçou. Ele me abraçou, mas ele tava com uma má intenção ainda, né? E no momento que ele me abraçou, ele saiu para trás assim e falou: teu escudo é forte. Então ele falou através do espírito que estava agindo nele, né? Que o espírito mal vê quem nos guarda, quem nos protege, né? O meu escudo é forte. É quando a gente crê na palavra de Deus. Então, dali ele disse assim: não, pode ir embora, vai para casa. Daí ele já saiu, foi embora. E eu fui para casa, tranquilo, né? E que esse testemunho possa ter tocado de alguma forma na vida dele, né? A diferença daqueles que andam com Deus. E Deus sempre andou me guardando em tudo que é lugar.
Trabalhei 3 anos no Uber. Eu andava por tudo, em vila, e parava em lugares assim que as pessoas tinham medo, tinham pavor. Às vezes eu confessava assim para os passageiros, né? A pessoa não tem medo, não sei o que, olha só o que está acontecendo. E eles dizem, não, o Senhor é comigo, né? A palavra em Josué diz que Ele é comigo por onde quer que eu ande. E as pessoas ficavam assim, uns olhão assim, né? Arregalado. Em momentos que eu tive com um Senhor tão bom. Aí, nessa época que eu fazia Uber, ainda estava na igreja servindo. Então, o Espírito tá cheio, né? O vaso tá cheio. Então, a gente acaba naturalmente, né, dando esses frutos, né? E depois que eu saí da igreja, eu comecei a ficar bem mais fraco. Comecei só a trabalhar normalmente, não testemunhava muito, mas Deus já me usou várias vezes ali no Uber, né? Principalmente sim para pessoas mais jovens, né? Que são um pouco mais ingênuas, né? Daí já pude pregar a palavra de Deus e foi bons momentos, né? Que eu passei. Mas era isso. Eu só espero que o Senhor possa virar esse cativeiro que eu tô passando. E agora, nesses últimos meses, eu foquei tanto em aprender, em estudar a programação, a fazer sites na internet, né? E eu tô procurando, né, uma vaga de emprego nessa área, né? E se possível ficar em home office. Minha esposa está trabalhando numa empresa de contabilidade e lá na empresa deu um surto de Covid. E daí não, somos parceiros, né? Gosto de ser parceiro dela em tudo, né? E ela veio pra casa, daí ela até disse, não, vai pra tua mãe ficar uns dias lá. Não, vou ficar contigo. Não importa, tamo junto. E daí no começo fiquei alguns dias, ela tava mal, ficou com febre e tudo. E eu achei que não ia pegar mesmo, mas depois de um tempinho, depois que ela passou a febre dela e tudo, daí começou a vir os sintomas em mim. E eu vi, bah, que coisa forte, né? Há anos que eu não sentia o que era uma febre. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais tive problema assim com febre, assim, né? Doença mesmo, né? E é isso aí, né? Estamos aqui agora, né? Em recuperação, estamos de molho em casa. E minha esposa está com medo de não conseguir pagar o aluguel agora, dia 5, que a gente paga o aluguel. Mas tem que confiar no Senhor que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Então esses são os meus arrependimentos, né? Porque os meus planos eram, não, eu vou ficar bem agora financeiramente. Pensava, né? Quando eu estava trabalhando, fazendo Uber, pensava, não, eu vou conseguir ter dinheiro, vou pagar essas contas e vou poder ajudar as minhas filhas, poder mandar para elas, né, cesta básica, fazer uma conta para elas, poder ajudar para poder tocando no coração da mãe delas, né? E eu peço que vocês orem pela mãe delas. Ela tem um coração bem duro, né? Complicado. Mas depois de tudo que eu já passei, ela não deixa não ver as crianças. Eu perdoei ela, né? Eu quero o bem dela, que ela volte para Jesus mesmo, né? Porque ela já conheceu a palavra de Deus e tudo. Que ela ande nos caminhos do Senhor, que é a melhor coisa. E o cristão, ele passa por lutas, né?
passa por dificuldades. E às vezes é só um momento que a gente está passando. Só que a gente olha, é tanto tempo passando dificuldade e a gente não vê a luz no fim do túnel. E eu agora aqui sem nada para oferecer, eu não posso mais fazer um louvor aqui, né, nesse canal, porque não tem mais instrumentos, mas eu posso falar da palavra de Deus. E eu confessei todos os meus pecados, né? E tirando também o fato que eu gosto de comer umas coisas boas, né? Que era pra mim ter mais moderação, né? O Senhor está nos ajudando. Em nome de Jesus. E é por isso que eu vim aqui falar então de mim, né? Por causa dessa palavra aqui, ó. João 8, 31, 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade nos liberta. A verdade é Jesus. Então confessa tudo que está no teu coração, tudo que tu te arrepende de ter feito um dia, e Ele perdoa todos os teus pecados e lança no mar do esquecimento. E perdoar não é esquecer, tu vai lembrar daquilo que tu fez. O verdadeiro arrependimento é deixar de fazer, né, aquelas coisas que desagradam a Deus que tu fazia, que ainda faz. Já faz anos, acho que uns 4 anos ou mais de 4 anos, que eu não assisto pornografia, né? Não estou mais nesse pecado. E é uma grande libertação na minha vida, né? E se eu conseguir, você que está passando por essa dificuldade também vai conseguir. Andando com Jesus, crendo nele, em nome de Jesus. Então, é isso aí, que Deus abençoe o dia de vocês. A hora que você estiver vendo esse vídeo, abençoa a tua vida em nome de Jesus. E não deixa de confiar nele, apenas porque a situação está invertida, está ao contrário do que tu queria que tivesse. Que tu está desempregado, que tu não tem dinheiro para nada, e as coisas que tu tinha tu perdeu. Deus é capaz de fazer uma nova história, algo novo. Às vezes ele tira algo de nós para nos deixar mais leve na bagagem, confiando só nele, né? Para que ele tenha o espaço total no nosso coração. Que às vezes a gente se apega tanto a tantas coisas, né, e acaba deixando ele de lado. Até projetos, né, que tu tem, tu acha, vou fazer para Deus esse projeto, mas Deus quer a tua companhia, Ele quer estar contigo, Ele quer estar no teu coração. Ele quer que tu seja como Maria e não como Marta. Maria estava sentada aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para falar. E Marta estava preocupada em querer agradar e fazer tantas coisas. Tanta gente correndo para lá e para cá, servindo a Deus na obra. E muitas vezes não tem tempo de ficar com Jesus, desfrutar da sua presença. E é tão bom a gente parar às vezes e desfrutar. Senta perto de umas árvores, contempla o céu, os pássaros,
aqui perto de casa. Eu sempre gostava de dar uma caminhada, né? E contemplar, né, a natureza. Eu moro aqui bem, bastante mato aqui, né? Nessa Dolores Duran. E eu gostava de caminhar, agora não posso, estamos isolados, né? Gostava de caminhar justamente. Um dos meus objetivos era ver os passarinhos lá, que no meio da nossa trajetória tem os ninhos de umas aves verdinhas, tipo uns papagaios, tipo umas cocotinhas verdinhas, coisa mais querida elas, né? E elas voam e tagarelam, né? E é tão bom ver a beleza nessas coisas, né? Então é isso aí, a gente tem que aprender a ver as pequenas coisas. E nossa vida está no controle dele. A gente não sabe o que fazer, mais nada para onde correr. Então é hora do Senhor. O Senhor vai fazer algo por nós. Então é só confiar nele e descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Ficou bem longo esse vídeo, mas é isso que eu tinha que falar, desabafar, mesmo que o inimigo venha rir da minha cara, né? Pelas minhas mazelas, essas confissões que eu fiz. Mas o que eu não posso fazer, Deus pode fazer, né? O que Ele tem preparado, eu não sei. Às vezes a gente quer adivinhar os planos de Deus e não é assim que funciona. Às vezes Deus quer nos surpreender com algo. E eu creio que no tempo certo as coisas vão se ajeitar em nome de Jesus. Porque enquanto eu estava sofrendo, pensando nessas coisas, a vontade era só pedir para Deus me levar, né? Me levar, mas Deus acaba não levando. Se Ele quer fazer algo, se tem ainda uma missão para ti, tu vai ter que ter paciência para aguardar o tempo certo da missão se cumprir. Não é só porque eu peguei Covid que agora Deus pode me levar e tudo vai se acabar e vou para sempre, né, para a presença dele. Ele tem um propósito com cada um de nós, né? Então ele deve cumprir a missão em cada um de nós. Em nome de Jesus. Então nunca desista da sua vida, mesmo pelas dificuldades que está passando, pela humilhação, pelo abandono. Se as pessoas continuam te perseguindo, falando mal de ti, então faça que nem Jesus, né? Orar, né? Pelos que os perseguem, amar os seus inimigos, né? E orar pelos que perseguem. Em nome de Jesus. Esse é um desafio para todos os cristãos, né? Se alguém te bater numa face da outra, né? É a palavra de Deus, para muita gente parece bem dura, né? Mas Deus tem um propósito em cada palavra. Que Deus abençoe então o seu dia, a sua tarde, a sua noite, em nome de Jesus. E se você puder me ajudar nesse canal, para que eu continue fazendo vídeos, puder só compartilhar com alguma pessoa se você gostou da mensagem, né? Deixar um like. O like não é por... como é que pode dizer? Porque eu gosto de like. Não, o like ele vai fazer o vídeo ser impulsionado, né, para outras pessoas. Que nosso propósito, o propósito desse canal é para tocar nas pessoas, né, que estão perdidas, né? Imagina daí tá uma pessoa no YouTube, do nada passa um vídeo desses e ela tava ali mal, querendo tirar a vida. Então, esse é o jeito de impulsionar, né?
o canal, né? Alguém possa se inscrever e acompanhar esses vídeos, né? Que Deus, Ele vai me tocando para mim deixar uma palavra aqui em nome de Jesus, que eu quero poder ser um instrumento nas mãos dele, né? Em nome de Jesus. E se um dia for possível, da permissão de Deus, que Deus possa me levar onde Ele quiser para ministrar a palavra dele, em nome de Jesus. Queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, porque a melhor coisa, né, que tem é a gente agradar o nosso Pai e participar da obra dele. Então Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.